confesso que eu não me lembro de ver um time boliviano encarar de igual para igual, dentro de casa e fora de casa principalmente, as equipes brasileiras numa Libertadores. E nesse momento o The Strongest está na frente do São Paulo na classificação e você nos conta como foi o jogo ontem, Carlos Cereto. E chegando à última rodada da fase de classificação da Libertadores, o The Strongest da Bolívia depende apenas das próprias forças, né, enquanto o São Paulo vai ter que vencer o Atlético e ainda depender de resultados. Quer dizer, é uma situação muito complicada. Quero mostrar, antes de falar do jogo, algumas manchetes. A do lance dizendo que complicou e complicou mesmo, né? O São Paulo perdeu todos os jogos que fez fora de casa na Taça Libertadores. E não conseguiu, por exemplo, ganhar do Arsenal da Argentina no Pacaembu, que foi um resultado que complicou demais o São Paulo. O Diário de São Paulo está dizendo aqui, ó, sem consolo, e mostra a foto do Rogério Ceni. Rogério Ceni que fez um gol de pênalti, mas depois falhou, a gente vai ver, e ele falhou no gol do The Strongest, né? Uma bola defensável, sobretudo quando se fala do Rogério Ceni, né? E por fim, quero mostrar aqui o Estadão, dizendo que o São Paulo fica refém da última rodada. É isso. São Paulo precisa vencer o Atlético Mineiro. Se o São Paulo empatar com o Atlético Mineiro, o São Paulo já está fora. Já está fora da próxima fase. E a gente vê os melhores momentos, a gente vê os lances, e vai ver que o São Paulo jogou melhor do que o The Strongest, né? Você disse, você tem razão, André, o The Strongest talvez seja o melhor time boliviano aí dos últimos tempos. É um time que tem condições técnicas de encarar de igual para igual um time como o São Paulo, por exemplo, tanto dentro quanto fora de casa. Mas o São Paulo jogou melhor. O The Strongest fez esse gol aí do Solis num chutaço de fora da área, indefensável, esse sim, indefensável para o Rogério Ceni. Mas depois jogou e deixou jogar. Teve chance para fazer gol, mas o São Paulo também teve muitas chances para fazer gols. E o São Paulo desperdiçou muitos gols. O São Paulo jogou bem. No momento em que o Ney Franco, me parece que encontra o melhor jeito do São Paulo jogar, né? Demorou para encontrar uma maneira do São Paulo jogar. Agora com os dois meias, com o Ganso e também com o Jadson. O São Paulo cria bastante oportunidades. Foi assim no final de semana contra o Corinthians, quando jogou melhor e perdeu para o Corinthians, e agora repetiu isso na Taça Libertadores. Jogou melhor do que o The Strongest, mas perdeu para o The Strongest. Aí o pênalti em cima do Aloysio, o Aloysio foi o substituto do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano fez muita falta ontem. O Rogério Ceni fez o gol de empate, o gol de pênalti, e empatou no que parecia ser a hora certa, né? Porque empatou no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 do primeiro tempo. São Paulo tinha todo o segundo tempo para conseguir a vitória, e se conseguisse fazer os gols, né, que perdeu no primeiro tempo, o São Paulo sairia com a vitória. O São Paulo continuou criando muito. Eu digo que o Luiz Fabiano fez falta, porque o Luiz Fabiano, por exemplo, não perderia um gol como perdeu esse, o Paulo Henrique Ganso. E aí foi falha do Rogério Ceni, né? O Cristaldo acertou um chutaço. É claro que você pode falar altitude, a bola é mais rápida, aquela coisa toda. Muita gente pode botar na conta da altitude, mas é uma bola que o Rogério Ceni tem que defender, porque é o Rogério Ceni, né? É um goleiro que se espera que faça uma defesa dessas, mas não fez. E aí o São Paulo está fora, está numa situação muito complicada. O São Paulo perdeu, repito, hein? O São Paulo fora de casa, perdeu os 3 jogos. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Arsenal e perdeu para o The Strongest da Bolívia. Em casa, o São Paulo venceu o The Strongest, venceu por 2-1 num jogo complicado, foi um jogo enroscado. E empatou com o Arsenal da Argentina no Pacaembu. Esse jogo complicou muito a vida do São Paulo, porque foi o jogo, inclusive, que o Luiz Fabiano foi expulso e depois pegou 4 jogos de suspensão da Confederação Sul-Americana de Futebol. Luiz Fabiano que está fazendo muita falta. Se tivesse no jogo de ontem, a história poderia ser diferente. Agora o São Paulo pega o Atlético Mineiro na última rodada em casa, no Morumbi, né? O Atlético, o melhor time da Libertadores, vai ser muito difícil. São Paulo não pode sequer empatar e tem que torcer, além de vencer, vai ter que torcer para o The Strongest não vencer o Arsenal na Argentina. Não vai ser fácil para o The Strongest vencer o Arsenal na Argentina, porque o Arsenal também precisa vencer para tentar a classificação. Quer dizer, é possível que o São Paulo consiga, se vencer o Atlético Mineiro, a classificação à próxima fase. Mas a situação ficou bastante complicada, porque o São Paulo não depende mais das próprias forças para passar a próxima fase da Libertadores. André? Eu achei interessante o que você destacou, Cereto. São Paulo talvez tenha feito nessa semana, de domingo até hoje, suas 2 melhores partidas do ano, né? Jogou muito bem contra o Corinthians, não venceu, perdeu de virada. E jogou bem também contra o The Strongest, perdeu.
A classificação no grupo do São Paulo fica assim: o Galo com 15 pontos, a melhor campanha da Libertadores até aqui. Em segundo, a equipe boliviana, que todo mundo esperava ver eliminada já a essa altura do campeonato, mas nesse momento é a que tem mais chances de ficar com a segunda vaga. O São Paulo na terceira posição, numa posição delicadíssima, como já disse o Cereto. E na lanterna do grupo, o Arsenal de Sarandi, que ainda tem chance de se classificar, apesar de toda a sua ruindade e da sua truculência que exibiu no Estádio Independência. Aliás, este vai ser tema do próximo bloco, porque o Atlético Mineiro, acreditem se quiser, pode ser punido pela Conmebol pelos incidentes no Independência, porque era o mandante da partida, é tema do próximo bloco. Agora quero debater o seguinte com vocês. O futebol foi cruel com o Rogério Ceni essa semana. Foi. Porque ele fez aquele pênalti no Alexandre Pato, machucou a perna direita. O Rogério Ceni foi sozinho para o CT do São Paulo alguns dias e fez um tratamento. Até terça-feira o pé dele estava preto, de tão inchado e do sangue ali que não circulava. Ficou machucado. Fez um tratamento intensivo e só foi liberado para jogar minutos antes do jogo. Fez um grande esforço para jogar. E aí falhou no segundo gol. Quando um jogador mais veterano falha, é inegável que comecem as especulações que ele falhou por causa da idade, que está na hora dele se aposentar, e tem até aquela frase famosa do Dr. Sócrates, que ele falava: quero deixar o futebol antes que o futebol me deixe. Mas como o futebol pode ser cruel com um cidadão que se esforçou tanto ao longo da semana, mas na hora H falhou, Rui Castro? Isso faz parte do futebol, né? Esses dramas humanos, né? Mas com relação à idade do Rogério, ele é um homem inteligente, quer dizer, ele vai ser o primeiro a saber a hora de parar, né? É difícil um jogador parar de jogar, né? A vida dele está toda ali, desde que ele nasceu praticamente, né? Você não faz essa conversão da sua cabeça, né, de uma hora para outra, aos 30 e tantos anos de idade, né? Quarentão, Rogério Ceni já é um quarentão já. Ele é quarentão. Quarentão. Então, ele vai saber a hora de parar. Não, eu nem acho que seja a hora de parar, não. Eu acho que é só que é inevitável que essas especulações surjam. Por exemplo, o Cássio, goleiro do Corinthians, não vive um bom momento. Ontem eu estava conversando com alguns personagens do Corinthians, o próprio Cássio reconhece. O Cássio terminou o ano passado de forma brilhante. Nesse ano, por conta das várias lesões que ele teve, ele treinou muito pouco. E ele próprio, Cássio, reconhece que pela falta de treino que ele teve nesse ano, ele está mal. Está sem reflexo, está saindo mal do gol. Ninguém fala que o Cássio tem que parar, mas quando um jogador de 40 anos falha, vem sempre as manchetes e as especulações de que, olha, será que não é a hora? Ele jogou com o pé machucado, foi bater pênalti. Com o pé machucado. Com o pé machucado, num momento complicado, né, 1-0 para os Strongest, fez o gol e tomou aquele gol. Mas é futebol, eu acho que não tem nada a ver com a idade, não. Eu também acho que não tem nada a ver com a idade. Na Copa das Confederações de 2009, na África do Sul, o Pirlo tinha 31 anos e ele teve um desempenho horroroso na goleada sofrida pela Itália contra o Brasil por 4-0. A imprensa italiana decretou a aposentadoria do Pirlo, que veio a ser, no ano passado, o melhor jogador da Itália na Eurocopa da Polônia. O que você pensa deste assunto, Rogério Ceni, meu Carlos Cereto, você que é tão enfático e ao mesmo tempo lúcido? Eu acho que não tem nada a ver com a idade, ele está jogando em bom nível, em alto nível, apesar dos 40 anos. Agora, a falha a gente pode botar na conta da altitude, pode botar na conta pela bola ser mais rápida na altitude, pode botar na conta da lesão, né? O Rogério Ceni jogou, entre aspas, no sacrifício, ou pode botar na conta simplesmente da falha, ele pode ter falhado simplesmente, né? O que não é comum, o que não é normal se tratando do Rogério Ceni. É uma bola que, se tratando do Rogério Ceni, a gente espera que o Rogério Ceni faça a defesa, né? É uma bola defensável, sobretudo para um goleiro do nível do Rogério Ceni. Ontem ele falhou, fato. Não sei o porquê ele falhou. Se foi simplesmente porque falhou, se foi por causa da contusão, se foi por causa da atitude. Mas falhou sim no segundo gol do The Strongest. Isso é um fato. Mas não tem nada a ver com a idade não, porque ele está jogando em alto nível. Com exceção da bola de ontem, está jogando em alto nível, apesar da idade, André.